Fala galerinha, tudo bem com vocês? Você já deve ter ido até a praia e percebeu que em certos momentos a maré está um pouco mais baixa e em outros ela está um pouco mais alta. Muitas vezes a gente consegue perceber isso só verificando até onde a água está chegando na areia. Qual seria a diferença de altura entre a maré alta e a maré baixa? Você já parou para pensar nisso? Bom, se ficou curioso, não sai daí, acompanha esse vídeo até o final. Bom, o primeiro passo que nós vamos dar aqui é entender mais ou menos como é que funciona esse lance da atração de um astro sobre as marés. No caso aqui a gente vai pegar a Lua como exemplo. Bom, então vamos imaginar que essa parte um pouco mais clara é como se fosse uma camada de líquido sobre o planeta Terra. Muitas vezes o aluno pensa que a Lua vai atrair a maior parte do líquido, deixando exatamente com essa configuração. Bom, não é bem assim que acontece. A Lua vai acabar atraindo o líquido e a Terra simultaneamente. Então a configuração que vai ocorrer é mais ou menos essa aqui. Nesse vídeo a gente vai entender melhor isso. Só vou pedir inicialmente que você descarte essa possibilidade. Tudo certinho? Então, vamos chamar inicialmente essa distância aqui de R0, que é a distância aqui do centro da Lua até o centro da Terra. Nós vamos pegar um elemento de massa aqui, de massa mzinho, e vamos localizar ele também da seguinte maneira. Nós vamos dizer que ele está localizado por um vetor posição R a partir lá da Lua. E em relação à Terra, nós vamos dizer que ele está com esse outro R aqui, mais formal, né? Esse aqui é uma letrinha mais cursiva, né? E esse aqui mais parecido com uma letra de forma. Imagina que a Terra em si, ela está sofrendo uma aceleração em relação à Lua, ou seja, a Lua está puxando a Terra, né? É o seguinte, se a gente pegar a força que a Lua faz na Terra, olha só, isso de forma vetorial, seria escrito como menos G, massa da Lua, massa da Terra, sobre a distância entre a Lua e a Terra, né, que seria R0 ao quadrado, tá? No sentido aqui, ó, apontando para a Lua. Então, seria no sentido menos, já está aqui o sinalzinho, ó, R0 chapéu, para dizer que é um vetor unitário. Dessa forma, nós vamos dizer que isso aqui pode ser interpretado como a massa da Terra vezes uma aceleração. Eu vou chamar aqui de A maiúsculo por enquanto. Isso quer dizer que a aceleração que a Lua gera na Terra pode ser dado pela seguinte expressão. Então, o vetor A seria este vetor aqui. Significa dizer que a Terra não é um referencial inicial, ou seja, que a Terra está sentindo aceleração, é um referencial acelerado. Nós vamos então analisar o movimento dessa partícula de massa m, ou até mesmo o equilíbrio dela, do ponto de vista da Terra. É importante a gente lembrar que, como a Terra não é um referencial inicial, eu preciso adicionar aqui uma força fictícia, e essa força vai ser contrária a essa aceleração. Então, a força resultante nessa partícula aqui, que é localizado por este vetor, R1, seria dado por o peso, né, onde essa gravidade aqui seria gerada pela Terra, a força gravitacional que a Lua vai fazer sobre essa partícula, seria aqui então esse R cursivo, né, ó, ao quadrado, vezes o vetor unitário dele. Teríamos também a força que os fluidos vão fazer, tá? Se ela é uma partícula que está imersa dentro de um líquido, os fluidos também vão exercer uma força que seria o empuxo. E como a gente está no referencial não inicial, eu tenho que colocar menos a massa vezes a aceleração. Se eu for substituir essa aceleração aqui, eu posso tirar esse A e colocar então menos com menos, dando mais. E aí vai aparecer Gzão, massa da Lua, né, vezes essa massazinha aqui, ó, sobre R0 ao quadrado. Vou fazer logo aqui para ficar bonitinho. Bom, então quer dizer que a massa vezes a aceleração daquela partícula vai ser dada por peso mais o empuxo mais o que a gente vai chamar agora de força de maré, que basicamente vai ser a resultante aqui entre a força que a Lua faz e a força fictícia aqui, no caso, relacionando aqui a aceleração da Terra. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui, onde esta força de maré será dada pela seguinte expressão. G ml mzinho R0 sobre R0 ao quadrado menos R ao quadrado. Bom, para a gente entender melhor como é que é a direção e o sentido dessa força de maré, eu vou aplicar isso em três casos particulares. No caso A, que é esse ponto aqui em cima, veja o que vai acontecer. Nós vamos ter uma força na direção R0, lembrando que R0 é para a direita, só colocar aqui o sentido, tá? E uma na direção R, lembra que na direção R, como ele está negativo,
Então vai ficar para cá. Essa componente horizontal vai ser praticamente igual. Então vai sobrar aqui uma componente vertical. Ou seja, nessa região aqui, nós vamos ter uma força apontando para baixo, como se fosse reduzindo a maré. Já se a gente for analisar um ponto B e C aqui diametralmente opostos, veja só. Quando a gente está aqui no ponto C, nós vamos ter uma força apontando em R0 e vamos ter uma força apontando em menos R. Perceba que nessa posição, o nosso vetor R, na verdade, ele vai ser aqui, né? Ó. Então, apontar em menos R significa isso. Ó. Agora, visualize. Quem é R e quem é R0? R0 seria essa distância. E o R seria tudo isso, olha lá. Então, nesse caso aqui, o nosso R é maior que R0. Já que o R0 é menor, a fração vai ser maior. Resultado, isso aqui vai gerar uma força apontando para a direita. Você percebeu? A mesma coisa vai acontecer e neste caso aqui, ó, a força aponta para a esquerda. Por simetria, que também vai gerar um leve achatamento. E aí, no final das contas, nós vamos ter a forma da nossa maré, ou seja, a forma da estrutura de líquido em torno do planeta, vai ficar mais ou menos dessa forma. Nós vamos ter levemente um aumento deste lado e deste lado. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer aqui é que quando no ponto B nós tivermos uma maré alta, simultaneamente no ponto C nós também vamos ter uma maré alta. Então, se isso aqui for o norte do planeta, né, olhando de cima, imagine que enquanto no Brasil a gente tem uma maré alta, lá no Japão nós também vamos ter uma maré alta. Curioso, né? Bom, isso explica mais ou menos por que o tempo de maré é de aproximadamente 12 horas. É um intervalo entre dois instantes que tem maré alta ou entre dois instantes que possuem maré baixa. Agora o ponto é o seguinte, se a gente tem a força de maré dessa forma, você lembra que uma força conservativa pode ser obtida da derivada lá da energia potencial? Né? No caso de um gradiente, se você for mais formal aí, a gente pode escrever então a energia potencial dessa força. Vamos ver como é que fica? Neste caso, quando a gente está relacionando a um R qualquer, é fácil escrever. Né? Essa força aqui basicamente é que nem aquela força gravitacional que a gente já conhece. Então, a energia potencial vai ser da seguinte maneira: menos Gm da Lua, mzinho, sobre R. E este outro termo aqui, eu vou escrever um pouquinho diferente. Veja só por quê. Porque R0 já é definido, né? Então, eu vou escrever isso assim, ó, menos Gml, mzinho, sobre R0 ao quadrado vezes x. O que significa isso? Que se eu pegar essa força aqui, ó, e derivar em relação a x, que é a direção basicamente de R0, você vai ter o seguinte, ó, a derivada de x aqui, ó, em relação a x vai dar 1. E aí você deve lembrar que a força é menos du dx, tá? Então, nesse caso aqui, esse menos vai cancelar esse menos, e por isso que essa força fica positiva. Tá? Então, essa aqui vai ser a fórmula de energia potencial referente a essa força aí. Eu vou pegar aqui o ponto B, como anteriormente nós trabalhamos, e o ponto A. Tá? Aqui vai ser maré baixa e aqui vai ser maré alta. Vamos lá, então. Perceba o seguinte, ó. Quando eu pego o meu R0 até aqui, né? Ó, lembre que o meu R, neste caso, vai ser essa distância e o meu R, neste caso aqui, vai ser essa distância. Tudo bem? A energia potencial total no ponto A deve ser igual à energia potencial total no ponto B. Então, nós vamos fazer agora o seguinte, ó. Lembrando aqui quem é RA e quem é RB, nós vamos perceber o seguinte. Em A, a energia potencial vai ser simplesmente a gravitacional, devido ao peso da Terra sobre aquela partícula, e essa da maré. Professor, será que teria também uma energia aí relacionada a essa força de empuxo? Lembre que essa força de empuxo ela é sempre perpendicular, então isso aqui vai ser uma isobárica neste sentido. Ou seja, quando a gente for fazer o trabalho aqui, vai dar zero ao longo dessa superfície. Tá legal? Eu não vou olhar para isso. Nós vamos ter, então, a energia potencial gravitacional em A, vou chamar assim, ó, UG lá do ponto A, mais a energia aqui, ó. Então, nós vamos adicionar essa energia aqui, ó. No caso, para o ponto A, esse x vai ser zero. A gente vai pegar o x a partir deste ponto aqui, né? Então, esse x aqui vai ser zero. Ou seja, isso aqui tudo vai sumir
Olha só. E aí eu vou trazer um pouquinho esse parênteses para cá. Lá no ponto B, no caso aqui, nós vamos ter a energia gravitacional lá no ponto B. Vale lembrar aqui que a gravitacional vai ser basicamente a energia potencial entre essa massinha e a Terra. Tá legal? E o nosso termo aqui da energia de maré. Pronto. No caso aqui, o nosso x vai ser menos r, porque a gente está orientando para cá o nosso x como positivo. Então, aqui em B, nosso x vai ser menos r. Lembrando que esse r aqui é o r de A e esse aqui vai ser o r de B. Vamos lá, então. Eu vou jogar isso aqui para o outro lado e vou jogar esse A para a direita. Olha como é que vai ficar. Então, vai ter Gzão, ml, mzinho, 1 sobre rb, menos r sobre r0 ao quadrado, menos 1 sobre RA. Tá? E do outro lado vai ter o G de B menos o G de A. Tá, então vamos desenvolver esse termo aqui agora. Ó. O que nós temos aqui? Então vamos entender aqui agora quem é RB e quem é RA. RA, perceba que vai ser o seguinte. Nós vamos ter aqui raiz de r0 ao quadrado mais r ao quadrado. Percebe? Ó? Então, Pitágoras, né? Ó, aqui é r0 e aqui é r, basicamente. Né? A gente faz esse triângulo aqui, um Pitágoras. Ó. Tudo bem? Por outro lado, o RB, ele vai ser... Ó, quem é o RB? Ó? Ele vai ser r0 menos essa distânciazinha aqui, que eu vou dizer que também é aproximadamente r. Você pode estar pensando, professor, mas é r mais uma alturazinha aqui, né? Tá, só que perceba que essa altura basicamente vai ser muito pequena em relação ao raio da Terra, né? Então, ele seria aí r0 menos r. Então, vamos ver como é que vai ficar essa continha aí, ó. Por um lado, nós vamos ter aqui a diferença de energia potencial gravitacional. E, por outro lado, nós vamos ter G, massa da Lua, mzinho. Então, aqui vai aparecer o seguinte, ó. Eu vou colocar o R0 em evidência. E aí eu vou poder escrever 1 sobre, olha só, 1 menos R sobre R0, não é? Só que eu vou levar isso aqui, ó, lá para cima, deixando a menos 1. Pode ser? Olha só. Então, isso aqui vai aparecer 1 menos R sobre R0 elevado a menos 1. Segundo termo, vou deixar ele do jeito que ele está. E o terceiro termo, nós vamos também colocar o R0 em evidência. E eu vou escrever 1 mais R sobre R0 quadrado, né? Elevado a menos 1 meio. Deu para acompanhar aí direitinho? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Essa diferença de energia entre esses dois pontos, né, gravitacional, vai ser dada por G, ml, mzinho. Aí vamos lá ver como é que vai ficar aqui, ó. Perceba que R sobre R0 vai ser muito pequeno, então vou começar a fazer aquelas aproximações. Ó. No primeiro termo vai aparecer 1 sobre R0, 1 mais, olha, esse expoente aqui, né? Aproximando em primeira ordem, ó. Tá. Depois vai sobrar R sobre R0 ao quadrado, e por fim vai aparecer 1 sobre R0, 1 menos R ao quadrado, R0 ao quadrado, 1 meio, né? Ó. Faz sentido ou não? Então, visualize que esse primeiro termo vai cancelar esse. Este termo aqui, ó, vai cancelar esse. E a gente poderia ficar com essa resposta. Mas como aqui a gente vai se deparar com um termo de segunda ordem, é interessante que nesse caso aqui também eu ajuste um termo de segunda ordem. Então, vamos ter um cuidado aqui para a gente não passar despercebido, porque o termo de segunda ordem vai ser r ao quadrado sobre r0 ao quadrado. Você percebeu aí, ó? Então é interessante que a gente não use só o termo de primeira, porque como o resultado aqui vai ser em segunda ordem, a gente não pode passar despercebido, tá? E aí vai aparecer um resultado muito interessante, ó. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Então vai aparecer, ó, 1 mais 1 meio, ou seja, 3 meios. Por um lado, ó, essa diferença de energia potencial gravitacional vai ser justamente mgh, ó. É o trabalho do peso, né, entre A e B, né? Isso aqui vai aparecer, ó, dessa maneira. Lembra o fator aí, ó, 3 meios, né, de R ao quadrado sobre R0
No caso, vai ficar R0 ao cubo, né? Porque tem um R0 aqui embaixo também. Tá, muito bem. Então, esse mzinho, ó, de fato, cancela, né? É muito interessante isso aqui, porque a altura da maré não vai depender da massa dela, né? Então, essa altura, ó, ela ficaria sendo dada por 3 meios de GML, né? Sobre R0 ao cubo, G, e aqui vai ficar um R ao quadrado. Muito curioso isso, ó. Vai depender aí da massa da Lua, da gravidade na nossa superfície, né? Da distância entre a Terra e a Lua, né? E do raio da Terra. Basicamente, são esses camaradas aí, ó. Olha que interessante. A massa da Lua é aproximadamente 7,35 aí, 10 a 22 quilogramas. A distância R0 aí entre a Terra e a Lua é de 3,84, 10 a 8 metros. E o raio da Terra é aproximadamente aí 6,4, 10 elevado a sexta metros. G a gente sabe, G a gente conhece. Então, para esses valores aí, olha que curioso. Essa altura fica aproximadamente 54 centímetros. Bom, a gente poderia trocar isso também para entender qual é a influência sobre o Sol. Se a gente fosse fazer isso agora com o Sol, ó, em vez de massa da Lua, a gente iria colocar a massa do Sol e eu vou colocar um novo R0, né? R0'. Então, esses valores aqui ficariam assim, ó, massa do Sol, 1,9910 a 30 quilogramas. O raio da Terra não vai mudar, só que esse R0' agora, que é a distância entre Terra e Sol, que já é perto de 14910 elevado a 11 metros, né? Então, com esses valores aí, ó, você já chegaria num H', né? Aproximadamente de 25 centímetros, né? Então, interessante, se você somar esses dois efeitos, Lua e Sol, você pode somar também essas alturas aí, né? Chegando ó, a 79 centímetros, né? Ou até mesmo subtraindo aí, né? Então, a altura da maré basicamente vai depender da disposição desses astros e a influência de cada um deles vai gerar mais ou menos isso aí de altura. Gostou desse vídeo, cara? Espero que você tenha entendido aí passo a passo. Tem alguns detalhes aí que vale a pena ver de novo. Mas se você curtiu esse conteúdo, já deixa o joinha. Deixe nos comentários alguma sugestão ou dúvida. Eu gosto muito de ter esse feedback de vocês. E se ainda não é inscrito, para tudo, se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Aquele forte abraço e até mais.